Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos identificar os arcos ou ângulos chamados notáveis na circunferência trigonométrica e a representação geométrica dos valores do seno, cosseno e tangente desses arcos. Também vamos estudar como identificarmos os valores do seno, cosseno e tangente de qualquer arco ou ângulo na circunferência trigonométrica. Barbadinha. Então, arcos notáveis na circunferência trigonométrica. Bom, os ângulos ou arcos que têm essas medidas de 30 graus, ou π sobre 6, 45 graus, ou π sobre 4, 60 graus, ou π sobre 3, eles são conhecidos como arcos ou ângulos notáveis, pois eles estão presentes no triângulo equilátero e no quadrado, que são polígonos regulares. Tá? Então, veja que se vocês derem uma olhada lá na aula 2, nós mostramos o cálculo dos valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos, utilizando essas figuras. Por isso que são chamados de ângulos notáveis. Eles fazem parte desses dois polígonos regulares e dali a gente pode tirar o valor do seno, cosseno e tangente. E a gente construiu essa tabela aqui com os valores. Ó. Tá? Se vocês olharem lá na aula 2, vocês vão ver de onde que sai o seno de 30 graus, porque que é 1 meio, porque que o cosseno, por exemplo, de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e assim por diante. Tá? Então, esses são os arcos notáveis. E o que, que a gente vai fazer nessa aula? Ó? Nós agora vamos identificar esses ângulos ou arcos e seus múltiplos na circunferência trigonométrica, juntamente com a representação geométrica dos valores do seno, cosseno e tangente. Então, nós vamos marcar na circunferência trigonométrica, né, os pontos extremidades dos arcos de 30, 45, 60 e todos os múltiplos deles, né, até dar uma volta completa na circunferência. E vamos identificar a representação geométrica desses valores aqui para cada arco desse aqui e seus múltiplos. Tá? Para vocês terem uma ideia melhor, a gente pode, para comparar os valores, ó, 1 meio, né, 0,5, raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,707, raiz de 3 sobre 2 é 0,866, raiz de 3 aproximadamente 1,732 e raiz de 3 sobre 3 aproximadamente 0,577. Para a gente ter uma ideia, né? Tá? Se a gente quer comparar um valor com outro, que muitas vezes acontece. Tá? Então, nós temos aqui ó, a circunferência trigonométrica, né, com os arcos notáveis e os seus múltiplos. Essa circunferência a gente aprendeu a fazer lá na aula 12, lá no final da aula 12. Tá? Só que aqui eu já coloquei o eixo das tangentes. Ó, tá? O eixo vertical, o eixo Y é o eixo dos senos, o eixo horizontal, né, o eixo X é o eixo dos cossenos, e esse eixo que é paralelo ao eixo Y, que é tangente a esse ponto aqui na circunferência, é o eixo das tangentes. Então eu tenho aqui, ó, veja que esses arcos, né, por exemplo, aqui começa o zero, né, sentido anti-horário é positivo e horário é negativo, né? Então sempre os arcos começam a medir daqui. Tá? Então daqui até aqui eu tenho 90 graus, ou π sobre 2, depois 180 ou π, 270 ou 3π sobre 2, tá? E 360 ou 2π. Tá? Daí o que, que eu fiz? Eu dividi o 90 graus bem no meio, aí eu tenho 45 graus. Tá? Aí eu dividindo o 90 graus em 3 partes iguais, ó, 1, 2, 3, eu tenho 30 e 60. Então eu estou localizando as extremidades dos arcos. E eu tenho aqui os múltiplos deles. Né? E como é que a gente acha os múltiplos? Por exemplo, começando múltiplo de 30. É só a gente levar aqui horizontalmente até o outro lado, aqui, ó, marca esse ponto. Tá? Então 150 é considerado um múltiplo de 30. Tá? Aqui depois eu tenho 210, depois eu tenho 330. Tá? Porque aqui é múltiplo de 30, porque o 30 graus é π sobre 6, e esse aqui é 5π sobre 6. Esse aqui é 7π sobre 6, e esse aqui é 11π sobre 6. Tá? Então está relacionado a π sobre 6, que é o 30 graus. Múltiplo de 45, ou π sobre 4. Ó, levando aqui, eu tenho 135, que é 3π sobre 4. Aí trago para cá verticalmente, eu tenho 225 graus, que é o 5π sobre 4. E levando para cá eu tenho 315 graus, que é 7π sobre 4. E depois completa o quadrado, 45 forma o quadrado. E os 60 graus, que é π sobre 3, e os múltiplos deles, ó, tá? 120, que é 2π sobre 3. Ó. Depois eu tenho aqui ó, 240, que é 4π sobre 3. Depois aqui 300, que é 5π sobre 3, depois completa de novo ali.
Tá? E aqui a gente já vê os valores. Ó. Por exemplo, no eixo do seno, eu quero saber qual é o seno de 30. Então, eu localizo a extremidade do arco aqui, levo para o eixo, tá? E esse comprimento na vertical vai me dar o valor do seno, ó, que é 1/2, ou 0,5. Tá? O seno de 45 graus, eu π sobre 4, eu levo para o eixo do seno, e esse comprimento todo aqui ó, é raiz de 2 sobre 2, ou 0,707. E o seno ou cosseno de 60, o seno de 60 graus, ou π sobre 3, eu levo aqui no eixo do seno, e todo esse comprimento aqui até esse ponto é raiz de 3 sobre 2, ou 0,866. Então eu tenho aqui ó, 0,5, 0,707 e 0,866, aqueles valores que a gente viu anteriormente, tá? Para comparar. Tá? Agora eu quero saber qual é o seno de 120 graus. Então também trago para cá, ó, é raiz de 3 sobre 2. O seno de 135 graus, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 5π sobre 6 ou 150 graus, 1/2. E assim por diante. E se eu quero o cosseno, né? O cosseno de 60, aí eu trago para o eixo do cosseno. Aí essa distância até o centro vai me dar o cosseno, que é 1/2, ou 0,5. O cosseno de 45 graus, ou π sobre 4, eu levo aqui para o eixo do cosseno, tá? Daí esse comprimento, que é a raiz de 2 sobre 2, e assim por diante. Tá? Se eu tenho aqui no terceiro quadrante, ó, que a gente já viu que o seno é negativo, ó, seno de 210, ou 7π sobre 6, ó, vai dar menos 1/2 aqui, quer dizer, aqui eu tenho menos 0,5. 240 graus, o seno ó, é menos raiz de 3 sobre 3, é esse comprimento aqui, só que negativo, que é menos 0,866. E o cosseno, levo para cá, é menos 1/2. E assim por diante. Tá? Tangente, ó, tangente de π sobre 6 de 30 graus, a gente prolonga o raio até encontrar o eixo da tangente. E esse comprimento aqui é raiz de 3 sobre 3, tá? 0,577 aproximadamente. Tá? Tangente de 45, ó, prolonga o raio, passando pela extremidade do 45, vai até o eixo da tangente. Então, esse comprimento todo aqui ó, vale 1. Então, a tangente de 45 vale 1. Né? E 60 graus, ó, prolonga o raio, né, vai até o eixo da tangente lá em cima. E todo esse comprimento aqui ó, né, vale raiz de 3, que é 1,732. E assim por diante. No segundo quadrante, ó, tangente de 135 graus. O que a gente faz? Eu tenho que prolongar o raio até o eixo da tangente. Então, a gente vai prolongar para esse lado aqui, ó, tá? Que vai cair aqui no menos 1. Ó. Então, a tangente de 135 graus é menos 1. É a mesma tangente do 315 aqui. Ó, tá? Assim como aqui, ó, 45. Ó, é a mesma tangente do 5π sobre 4 ou 225 graus. Ó. Eu prolongo o raio, vou prolongar para o outro lado e vai dar 1. Tá? E assim por diante. E também a gente pode tirar daqui os seguintes valores. Ó. O seno de 0. Veja que o eixo do seno é o eixo y. Eu tenho que projetar a extremidade do arco até o eixo y e ver a medida na vertical, ó, tá? A distância da origem até aquele ponto. E o cosseno eu meço na horizontal. Tá? Eu sempre digo que o eixo y é uma régua, que eu estou medindo os valores do seno. O eixo x é uma régua que eu estou medindo o eixo dos cossenos. Então, o seno de 0. 0 eu não saio daqui. Ó. Então, se eu projetar aqui no eixo do seno, vai cair no 0. Não tem largura vertical. Por isso que o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2. Π sobre 2, a extremidade está aqui. Tá? Ele já está sobre o eixo y. Então, é direto a distância até a origem, ó, que vale 1. Tá? É o raio. Tá? Seno de π. O seno de π é a mesma coisa que o seno de 0. Ó. Se eu projetar aqui no eixo do seno, não tem largura vertical, então é 0. Seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 aqui embaixo, esse ponto já está no eixo do seno. Então é a distância até o centro ali, que vale 1. Só que como está para baixo, é menos 1. E 2π, 2π completou a volta, é o mesmo que o 0 aqui, ó, que é 0. Tá? O cosseno, ó, cosseno de 0. Né? O cosseno eu leio a medida na horizontal. Como o 0 já está no eixo do cosseno, é direto a medida até o centro, ó, que vale 1. Tá? Cosseno de π sobre 2. Ó, π sobre 2 está lá em cima. Se eu projetar no eixo do cosseno, ó, não tem largura horizontal. Então, por isso que é 0. Tá? Π. Cosseno de π aqui, ó, já está no eixo x aqui, ó, do eixo. Então, é direto a distância daqui até o centro. Como ele está para o lado esquerdo, é negativo, ó, menos 1.
cosseno de 3π sobre 2, 3π sobre 2 é que nem o 90, ó. Se eu projetar, vai caindo na origem, é 0. E o cosseno de 2π completou, voltando à origem, é 1. Tá? Barbadinha. Tá? E a tangente, ó, tangente de 0 é 0. Agora a tangente eu leio, né, nesse eixo vertical aqui paralelo ao eixo y. Eu digo que essa aqui é a régua que mede as tangentes. Tá? Então, e a origem desse eixo, a origem é esse ponto aqui, para cima é positivo e para baixo é negativo. Mesma orientação do seno. Então a tangente de 0 é 0, ó, tá? Porque ele não tem largura vertical aqui. Tá? Tangente de π sobre 2. Tangente de π sobre 2, ó, π sobre 2 é 90 graus aqui. Ó. Se eu quero prolongar o raio até o eixo da tangente para cima, eu não vou encontrar o eixo da tangente, nem para baixo, porque o eixo x, o eixo da tangente e o eixo y são paralelos. Por isso que a gente diz que a tangente de π sobre 2, ou de 90 graus, não existe. Tangente de π é 0. Π aqui é 0, ó, porque ele está... Se eu prolongar o raio aqui para o eixo da tangente, vai cair no 0 ali, no 0 do eixo da tangente. Tá? Tangente de 3π sobre 2. Não existe. Ó. 3π sobre 2 é esse ponto aqui. Ó. Então, ele está sobre o eixo y, que é paralelo ao eixo da tangente. Então, eles nunca vão se encontrar. E a tangente de 2π é 0. 2π é o mesmo do 0 aqui. Ó. Tá? A gente também pode lembrar que a tangente é calculada pelo seno dividido pelo cosseno. Então, se eu quero a tangente de 0, ó, é o seno de 0 dividido pelo cosseno de 0, ou seja, 0 dividido por 1, que é 0. Tangente de π sobre 2 é o seno de π sobre 2 dividido pelo cosseno de π sobre 2. Então, é 1 dividido por 0. E 1 dividido por 0 não existe. Né? Nunca dividirás por 0. Tá? Seno de π, a tangente de π é 0. Ó. Seno de π dividido pelo cosseno de π. 0 dividido por menos 1 é 0. Tá? Tangente de 3π sobre 2 é o seno de 3π sobre 2 pelo cosseno. É o menos 1 dividido por 0. Não existe divisão por 0. Tá? E aqui, a tangente de 2π, né, é 0 dividido por 1, que é 0. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício, então. Ó. Exercício 1. Calcular o valor de cada expressão. Então, no A. Eu quero o valor dessa expressão, a seno de π menos seno de 2π mais seno de π sobre 2 menos seno de π sobre 4 mais seno de 3π sobre 2. Tá? Bom, claro, a gente poderia pegar a calculadora simplesmente e colocando na calculadora e resolver direto. Mas a ideia desse exercício é não usar calculadora, é a gente trabalhar no círculo trigonométrico e usar os valores notáveis. Tá? A ideia é a gente gravar esses valores notáveis, né, dos arcos notáveis. Tá? E consultar o círculo trigonométrico também, né? Circunferência trigonométrica. Então, ó, seno de π é 0, né? Ali menos, o seno de 2π também é 0, mais seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, ó. Depois, ó, menos seno de π sobre 4, de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2, mais o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Tá? Então, esses valores que a gente vai utilizar, sem calculadora. Tá? Claro que aqui o 0 cai fora, aqui, né? O 1 menos 1 aqui também dá 0 e vai sobrar menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Barbadinha. Letra B, ó. Tá? 2 seno de π sobre 6 mais 4 seno de 3π sobre 2 dividido por 4 seno ao quadrado de π sobre 4. Aqui a gente vê seno ao quadrado de π sobre 4. Tá? É a maneira de representar o seno do π sobre 4 elevado ao quadrado. A gente não escreve colocando entre parênteses todo o seno de π sobre 4 elevado ao quadrado. A gente bota o expoente no meio aqui. Tá? Então, eu tenho que calcular primeiro o seno de π sobre 4 e o resultado elevar o expoente. Tá? Então, aqui, ó, 2 vezes seno de π sobre 6. Ó, tá? Seno de π sobre 6 é 1 meio, então 2 vezes 1 meio. Mais 4 vezes o seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, então 4 vezes menos 1. Ó. Tá? E aqui, 4 vezes seno ao quadrado de π sobre 4. Então, ó, 4 vezes o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Como está ao quadrado, ó, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Tá? Barbadinha. Tá? Aqui pode simplificar o 2, aqui, ó, vai sobrar 1. Tá? E mais 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, fica 1 menos 4.
E aqui embaixo, raiz de 2 ao quadrado é 2, e aqui 2 ao quadrado é 4. Então fica 4 vezes 2 quartos. Tá? Aqui dá para simplificar o 4. Então aqui vai ficar 1 menos 4 é menos 3 sobre 2. Tá? Barbadinha. Letra C, ó. 4 cosseno de π sobre 3 mais cosseno de 2π menos cosseno de π sobre 2 menos 2 cosseno de 3π sobre 2 mais 4 cosseno de π. Então agora vai envolver cosseno. Então eu tenho aqui, ó, 4 vezes o cosseno de π sobre 3, ó, é 1 meio. Tá? O cosseno de 60 graus, π sobre 3 60 graus, mais cosseno de 2π, né, é 1, tá? Menos cosseno de π sobre 2, que é 0, menos 2 vezes, ó, cosseno de 3π sobre 2 é 0, mais 4 vezes o cosseno de π, que é menos 1. Tá? Então aqui a gente pode simplificar o 4 com 2, ó, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 vezes 1 vai dar 2. Ó, tá? Aqui vai ficar, ó, aqui vai dar 0, 2 aqui, ó, cancela aqui, então vai sobrar esse mais 1, e 4 vezes menos 4 é menos 4. 4 vezes menos 1 é menos 4. E aqui vai dar 3 menos 4, que é menos 1. Tá? Barbadinha. Tá? Continuando então aqui, letra D, ó, cosseno de 0 menos 2 cosseno de 2π sobre 3 menos cosseno ao quadrado de π sobre 4 sobre 3 cosseno ao quadrado de π sobre 6. Tá? Então, ó, tá? Fazendo direto, ó, cosseno de 0 é 1, o cosseno de 2π sobre 3, ó, é menos 1 meio, então aqui eu tenho menos 2 vezes menos 1 meio. Ó, tá? E cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, ao quadrado. Ó, tá? Aqui 3 vezes o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, ao quadrado. Tá? E aí resolvendo aqui, ó, eu posso simplificar esse 2, tá? E aqui, ó, menos com menos vai dar mais, aqui, ó, então vai ficar 1 mais 1, aqui, ó, 1 mais 1, menos raiz de 2 ao quadrado é 2, e 2 ao quadrado é 4. E aqui, raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. Então fica 3 vezes 3 quartos. Tá? Então lá em cima, 1 mais 1 é 2, tá? Menos 1, aqui simplificando por 2 dá 1 meio, aqui 3 vezes 3 quartos, 9 quartos. Fazendo a subtração lá em cima, 2 menos 1 meio vai ficar 3 meios, sobre 9 quartos. Aí conserva a primeira, que é 3 meios, e multiplica pelo inverso, aqui 4 nonos. 3 vezes 4, 12, 2 vezes 9, 18. Simplificando por 6, fica 2 terços. Tá? Barbadinha. Letra E, ó. 2 tangente de π sobre 4, menos 3 tangente de π, mais 4 tangente de 2π sobre 3, mais tangente de π sobre 6. Tá? Então vai ficar, ó, 2 vezes a tangente de π sobre 4 é 1, tangente de 45, menos 3 vezes tangente de π é 0, mais 4 vezes tangente de 2π sobre 3 é menos raiz de 3, mais tangente de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 3. Tá? Barbadinha. Veja que aqui 3 vezes 0 vai dar 0. Aqui, ó, 2 vezes 1 é 2. 4 vezes menos raiz de 3 é menos 4 raiz de 3. E mais raiz de 3 sobre 3. Aqui dá para tirar o mínimo. Ó. 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 1 aqui é 3 vezes menos 4 dá menos 12 raiz de 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Nós podemos reduzir aqui a raiz de 3, ó, menos 12. Raiz de 3 mais 1 raiz de 3 dá menos 11. Então fica 6 menos 11 raiz de 3 sobre 3. Dá para deixar assim o resultado. Mas veja que o 6 aqui dá para simplificar. Ó. Então se eu separar aqui, 6 dividido por 3 dá 2, menos 11 raiz de 3 sobre 3. Barbadinha. Tá? Exercício 2. Calcular o valor de seno de 480 graus. Bom, então agora... Veja que 480 graus ele é maior do que 360, então ele está dando mais de uma volta, quer dizer, ele está andando uma volta de 360 e mais 120 graus. Quer dizer, nós temos que ver os ângulos côngruos aqui, tá? Exercício que a gente já fez nas aulas anteriores, tá? Lá naquela aula sobre ângulos côngruos, ou arcos côngruos. Então a gente divide 480 aqui por 360, tá? Vai dar 1. 1 vezes 360 diminui e sobe a 120. Tá? Então a gente diz que 480 graus é 1 vezes 360 mais 120. Quer dizer, deu uma volta de 360 e andou mais 120.
Então isso significa que 480 e 120 graus são arcos côngruos. Logo, o seno de 480 é igual ao seno de 120. E o seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Quer dizer, o ângulo de 480 graus, o arco tem a mesma extremidade que o arco de 120 graus. Tá? Então a gente projeta no eixo do seno, vai dar raiz de 3 sobre 2. Letra B, ó. Tá? Cosseno de 13π sobre 3. Então, 13π sobre 3, agora eu tenho que separar aqui de maneira que, dividindo por 3, dê uma quantidade exata de voltas. Quer dizer, se der uma volta, 2 voltas e por diante. Uma volta é 2π. Então, tem que prever de maneira que, dividindo por 3, dê 2π, ou 4π, ou 6π, assim por diante. Então, se eu retirar π aqui, ó, se eu escrever 12π mais π, né, eu sei que o 12 dividido por 3 dá 4. Então, fazendo a divisão, ó, 12π por 3 dá 4π, e aqui fica π sobre 3. Então, o 4π significa que deu 2 voltas completas, e mais π sobre 3. Tá? Então, ó, o 13π sobre 3 e o π sobre 3 são arcos côngruos. Logo, né, o cosseno de 13π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 3. E o cosseno de π sobre 3 é 1/2. Tá? Barbadinha. Terceiro, ó, dê o sinal dos seguintes números. Tá? O A. Tá? Eu quero então o sinal, né, dos resultados desses senos, cossenos e tangentes aqui dos arcos indicados. Tá? Eu quero qual é o sinal do cosseno de 170 graus. A gente não precisa nem saber o valor. Tá? Então, continuando o que eu falei antes, a ideia é não usar calculadora. Tá? Não vamos usar calculadora. Quero só o sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver onde é que está a extremidade do arco. Tá? 170 graus, né? Ele está entre 90 e 180. Tá? Então, como aqui tem 1460, que é mais do que uma volta, né? Vou pegar a ajuda aqui então, da circunferência trigonométrica. Então, a gente desenha rapidamente a circunferência trigonométrica, né? Marca aqui, né, eixo x, eixo y, eixo do cosseno e seno, eixo da tangente. Tá? 0, π sobre 2 ou 90, marca esses arcos aqui. E agora aqui, ó, cosseno de 174. 174 está entre 90 e 180, está no segundo quadrante. E o cosseno, né, se ele está aqui, eu vou projetar no eixo do cosseno, vai cair à esquerda do zero, e ali é negativo. Essa é a ideia desse exercício. Agora, 1460 graus. Bom, 1460 graus, ó, ele deu mais de uma volta. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente fez nesse exercício aqui, ó. Vamos dividir o 1460 por 360. E ao dividir o 1460 por 360, tá, vai dar 4 e vai sobrar 20 graus. Tá? Então, 1460 graus é 4 vezes 360 graus mais 20 graus. E eu vejo que sobra 20 graus, está aqui no primeiro quadrante. Tá? E o cosseno no primeiro, ó, é positivo aqui. Ó. Então, cosseno de 1460 graus é positivo. Tá? Barbadinha. Agora o cosseno de 24π sobre 5. Então eu tenho que separar o 24 de maneira que dê um número que dividido por 5 fique 2π, 4π, assim por diante. Tá? Então eu vou escrever como 20π mais 4π. E 20π dividido por 5 é 4π. Então fica 4π mais 4π sobre 5. Tá? Dá 2 voltas mais 4π sobre 5. E o 4π sobre 5 transforma em grau, para ter ideia melhor. Substitui o π por 180, então 4 vezes 180 dividido por 5, dá 144 graus. E o 144 aqui no segundo quadrante. E o cosseno aqui, se eu levar para cá, vai dar negativo. Barbadinha. Uma tossezinha aqui. Seno de 287 graus. Então, 287 graus não deu uma volta completa ainda. 287, né, está entre 270 e 360. Tá? Está no quarto quadrante. E aqui no quarto quadrante, ó, o seno aqui é negativo. Tá? Então, aqui, negativo. Tá? 1250 graus. Agora ele deu mais de uma volta. Então, vamos dividir o 1250 por 360. E 1250 dividido por 360 vai dar 3.
e vai sobrar 170 graus. Tá? E os 170 graus está aqui no segundo quadrante. E o seno de 170, o seno aqui é positivo, ó, tá? Positivo, barbadinha. 1570 graus, agora eu quero a tangente. Deu mais de uma volta, vamos dividir por 360. Então, 1570 dividido por 360 dá 4 e vai sobrar 130 graus. Tá? E o 130 graus ele está aqui no segundo. E aqui no segundo quadrante, se eu levar para o eixo da tangente, eu tenho que prolongar o raio aqui para baixo. Então aqui é negativo, tá? A tangente é negativa. 22π sobre 7. Bom, 22π sobre 7, nós temos que pensar num número aqui em cima que dividido por 7 fique 2π, 4π e assim por diante. E aqui não pode ser 21π, porque 21π dividido por 7 vai dar 3π. Então a gente é obrigado a pegar o 14π. Então vou reescrever o 22π como 14π mais 8π sobre 7. Aí 14π dividido por 7 dá 2π, que é uma volta completa. E sobrou 4π, né, sobre 7. 8π sobre 7. E o 8π sobre 7, para transformar em grau, para a gente ter a ideia melhor aqui na circunferência, né, multiplico 8 pelo 180 dividido por 7, que vai dar aproximadamente 205 graus. E 205 graus está aqui no terceiro quadrante. E aqui no terceiro quadrante, se eu prolongar o raio aqui, ó, vai dar lá para cima. Ó. Então a tangente é positiva. Tá? Barbadinha. Continuando o exercício 4. Em cada item a seguir, escreva os números em ordem crescente. Tá? Então, no A aqui, B e C. Tá? Então, aqui no A eu tenho ó, seno de 130 graus, seno de 70, seno de 320, seno de 160 e seno de 185. Aqui no B eu tenho os cossenos dos mesmos arcos. E no C as tangentes. Então eu quero em cada item escrever em ordem crescente os valores aqui. Aqui eles estão todos colocados, né, de qualquer maneira. Então eu tenho que descobrir aqui desses senos quem é o maior e quem é o menor, né? E colocar tudo em ordem crescente. A mesma coisa aqui no B com os cossenos, aqui com a tangente. Repetindo de novo, não vamos usar a calculadora, senão vai ficar fácil demais, né? E a ideia é estudar melhor a trigonometria aqui. Tá? Então nós vamos pegar a ajuda da circunferência trigonométrica, ó, tá? Que nem a gente aprendeu lá a fazer na aula 12. Então desenha o círculo trigonométrico, né? Marca aqui os arcos notáveis, né? 30, 45, 60, né? E os múltiplos deles, ó. Não precisa ter transferidor, a gente marca mais ou menos ao olho, né? Divide pela metade aqui divide em 3 partes, aqui divide pela metade o quadrante, e aqui em 3 partes e assim por diante. E marca esses pontos. E agora a gente vai identificar. Vamos primeiro marcar os arcos que a gente tem aqui. Ó. Vamos identificar onde é que eles estão. E, tendo esses arcos notáveis e os múltiplos, né, marcados aqui, fica fácil de ter aproximadamente esses arcos. Ó. 130 graus ó, é um pouquinho antes do 135, é mais ou menos aqui. Tá? Precisa ser bem preciso aqui. Tá? 70 graus é um pouco mais aqui de 60. Ó. Tá? Mais para lá ou mais para cá, eu tenho 70 graus. 320 um pouco mais do 315 aqui. Tá? 160 é um pouco mais do 150 aqui. Ó, tá? E o 185 um pouco mais do 180. Tá? Barbadinha. Tá? Agora então vamos identificar os pontos, né? As medidas do seno de cada um. Então, o seno de 130, tá? E o 170, 320 e assim por diante. Então aqui, ó, 130, eu levo aqui para o eixo do seno, vai dar esse ponto aqui. Então esse comprimento aqui é o seno de 130. Não precisa saber o valor. Tá? Eu vou comparar os comprimentos, essa é a ideia. 70 graus, ó, 70 graus está aqui. Ó. O seno, mais ou menos por aqui, ó, projetando aqui para o eixo do seno. Ó, tá? 320, ó, 320 graus está aqui, ó, projetando para cá, vai dar mais ou menos aqui. 160 graus, ó, 160 graus, projetando aqui, vai dar esse ponto aqui, com esse comprimento. E 185 graus, 185, projetando aqui, vai dar esse ponto.
Tá? Então eu quero do menor para o maior. Tá? O menor valor é desse ponto aqui, ó, tá? Que eu tenho aqui. Ó, tá? Esse comprimento aqui é negativo, então esse número que vai representar esse ponto é menor que esse é menor que esse é menor que esse, que é menor que esse. Tá? Então a ordem vai ser daqui até aqui. Então no item A, ó, tá? Esse ponto aqui é o seno de 320. Então começa pelo seno de 320, depois aqui é o seno de 185, depois aqui ó, é o seno de 160, ó, depois aqui é o seno de 130 e por fim o seno de 70, que é o maior valor. Então essa é a ideia, barbadinha. Agora a letra B, ó, tá? O cosseno de 130, ó, já marquei aqui, ó, aí projeta aqui para o eixo do cosseno, ó, 130. Cosseno de 70, ó, 70 graus está aqui, ó, o cosseno está aqui. 320 está aqui, o cosseno está ali. Tá? 160 projeta ali. E 185 projeta está aqui. Tá? Então, colocando aqui do menor para o maior, é da esquerda para a direita. Começa aqui com 185, ó. Depois vai com 160. Depois aqui, ó, 70. Aliás, o 130, né? Aqui está aqui, ó, 130. Depois o 70 aqui, ó, cosseno de 70. E depois o 320, que é o maior. Barbadinho. Tá? Agora aqui, ó, a tangente de 130, ó. 130 a gente prolonga, né? Vai cair mais ou menos aqui nesse ponto. Tá? Tangente de 70, 70 está aqui, eu vou prolongar o raio, passando pelo 70 vai dar lá em cima, mais ou menos aqui. Né? Para não cair para fora ali, marquei mais embaixo ali. Então vai dar lá em cima. Tá? 320 graus, 320 graus, projetando o raio aqui, passando, prolongando o raio, passando 320, vai dar esse ponto aqui. Tá? 160 graus está aqui, eu vou prolongar o raio, né, que vai cair nesse ponto aqui, ó, no eixo da tangente. E 185 graus, 180, prolonga o raio, vai dar esse ponto. Tá? Então, colocando em ordem, vai começar pelo menor, que é aqui embaixo, ó, que é a tangente, né, do 130. Ó. Então, tangente 130, depois esse aqui que é a tangente 320, tá? Depois esse aqui que é a tangente de 160, depois a tangente de 185 e por fim a tangente de 70 graus. Tá? Daí eles estão colocados em ordem crescente. Barbadinho. Então esse exercício aqui ele é importante aqui para a gente localizar aproximadamente tanto arcos quanto, né, os senos e cossenos. E tangente também. Exercício 5. Ó. Marque a extremidade dos arcos dados na circunferência trigonométrica. Tá? Então eu tenho esses arcos todos aqui e eu quero que marque as extremidades de cada arco aqui. Tá? Então, barbadinho. Ó. Tá? Bom, 150 graus a gente já tem. Veja que é um exercício que eu já monto direto a circunferência, marcando os arcos notáveis e os múltiplos deles. Tá? Isso é fundamental sempre. Tá? Então, ó, 150 já está aqui. Ó, tá? Tá o 150 pronto. 300 graus. Tá? 300 graus já está aqui. Ó, tá? Marcado aqui. Tá? Menos 120. Bom, agora negativo. Menos 120, eu vou andar 120 graus no sentido anti-horário a partir daqui. Ó. Então, menos 120, ó, quando eu andar daqui até aqui, esse ponto, eu andei 90. Tá? 90 mais 30 dá 120. E daqui até aqui tem 30. Então, o menos 120 é daqui até esse ponto aqui. Ó. Então, aqui eu tenho menos 120, que é a mesma extremidade do 240 graus. Tá? Menos 300. Menos 300 graus. Eu tenho que andar 300 graus. Então, ó, só que negativo. Então, eu começo daqui e venho no sentido horário. Então, se eu andar daqui até aqui, eu andei 180. Mais 90 aqui, eu andei 270. Como eu quero 300, eu andar 270 mais 30. Mais 30 vai cair nesse ponto aqui. Ó. Então, aqui eu tenho o menos 300 graus. Barbadinho. Tá? Menos π sobre 6. Tá? Negativo andar no sentido horário. Ora, π sobre 6, olha aqui, ó, é 30 graus. Então eu vou andar esse arco aqui para cá. Ó.
Então, de lá para cá, eu vou cair nesse ponto aqui, ó. Então, aqui é menos π sobre 6. Barbadinha. Tá? Menos π. Menos π é andar metade da circunferência no sentido horário, ó, daqui até aqui. Vai cair nesse ponto aqui do próprio π, ó. Tá? É o menos π. Menos 3π sobre 2. Veja que 3π sobre 2 positivo é sair daqui e andar 3/4 da circunferência. Como é negativo, eu vou sair daqui e vou andar ao contrário, ó, até chegar nesse ponto aqui. Ó. Então, lá em cima é menos 3π sobre 2. Barbadinha. Menos 4π sobre 3. Então, menos 4π sobre 3, ó, veja, onde é que está o 4π sobre 3? Ó? Tá, o 4π sobre 3 está aqui, ó, equivale a 240 graus. Tá? Então, eu vou andar 240 graus para o lado negativo. Então, 240, ó, tá? Se eu andar até aqui, eu vou andar 270. Como eu quero 240, eu vou diminuir 30. Então, vai cair nesse ponto aqui. Então, esse ponto é o menos 4π sobre 3, ou menos 240 graus. Barbadinha. Tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, deixar o comentário e divulgar para os colegas de assistirem os vídeos e se inscreverem no canal também.